Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre playbook operacional, né? Seguindo o meu tema aqui, que é sempre o agronegócio, como fazer um playbook operacional em fazendas. Boa noite. Pessoal, olha só, quando eu falo em playbook, né, operacional, eu tô falando em manual de procedimentos. Tem essa palavra em inglês aí, a gente tem uma pessoa que é a Fabi 1910 aqui, que mora nos Estados Unidos, né? E a gente, quando eu falo em playbook, né, então, e principalmente que aqui eu falo muito para consultores, de gestão no meio rural e também para produtores rurais, pode parecer um pouco estranho, né? Ah, playbook, o que é playbook, né? Mas o playbook, ele é um manual de procedimentos que vai estruturar as operações no campo. Primeiro ponto aqui, vamos pensar por que isso é importante. Na verdade, só mudando um pouco aqui de assunto, né? Completamente, tá frio na maior parte da região do Brasil. A gente tem uma previsão de geada aí para essa madrugada. E isso é o terror de muitos produtores rurais, porque a gente pode ter uma quebra de safrinha aí, né? Então, assim, muito embora essa seja a realidade dos produtores rurais no dia a dia, uma condição inerente ao negócio rural deles, a gente sabe que nenhum produtor rural quer perder. E principalmente aquele produtor rural que está desestruturado em relação ao financeiro. Fazendas nos Estados Unidos normalmente possuem como reserva de emergência uma safra e meia, só guardado, só para qualquer emergência que possa surgir. E a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. E é lamentável, né? E a gente sabe que em momentos de crise, a gente sabe que separam os bons gestores daqueles gestores que não fazem a diferença. Então, os momentos de crise, para aquele que é bom ou que deseja alcançar um patamar legal, diferencia os bons gestores daqueles gestores que são despreparados, né? Então, a gente sabe que é uma condição, uma quebra de safra, até entrou a Fernanda ali, ela é do Rio Grande do Sul, pode ser algo terrível, mas enquanto tem produtor despreparado para ela, tem produtor que tá preparado sim, e muito bem, obrigada, com a sua reserva de emergência ali. Então, antes da gente começar a falar do playbook operacional, eu gostaria de fazer esse adendo aí. Então, vamos lá para o nosso playbook operacional. Por que isso, Margarete, é importante? Tá? O que é o playbook operacional? O playbook, ele é um manual de procedimentos para operações na fazenda. Eu tô com a minha colinha aqui e uma perguntinha que vai. O produtor rural ou quem trabalha com produtores rurais tem que fazer a seguinte pergunta: quais os pontos chaves da operação de atividade do meu negócio ou do negócio do meu cliente produtor rural? É pecuária, é agricultura? O que eu espero alcançar com isso, né? Então, muitas vezes a gente vê que o produtor rural ele tá perdido, que o produtor rural ele tá andando na caminhonete dele para cima e para baixo, que ele tem muita vontade, ele tem muita gana, ele tem muita garra para trabalhar, mas ele não sabe em quê. E ele fica totalmente perdido entre um talhão e outro. E ele fica muitas vezes sem jeito na própria área da propriedade dele, nas próprias fazendas, porque ele sente que ele teria que fazer alguma coisa. Ele sente que o sinal está ocupado, mas ele não sabe o que é. Então eu posso falar que muitas vezes pode ser que a energia dele está no lugar errado. E você que às vezes trabalha com produtor rural, ou você que é produtor rural e está aqui, você tem que ajudar esse produtor rural ele a centrar. Tá? Centrar, eu quero dizer em equilibrar. Como assim? Ele vai pensar em fazer um planejamento das atividades. Eu vou planejar. Tá? Por exemplo, a gente entra, daqui a pouco a gente colhe safrinha aqui na minha região e entra para a safra 22, 23, a nossa safra que a gente chama de verão. E aí ele precisa, primeira coisa, desenhar as principais etapas dessa safra de verão. Porque existe ações pré-plantio, né, que são antes de plantar, ações durante o plantio e ações pós-plantio, né, que são ações de manejo, e depois colheita e depois ações pós-colheita. Então,
para aquele produtor assim que normalmente está perdido, para aquele gestor que está perdido, é de suma importância fazer um planejamento, um cronograma de atividades, cronograma ligada a cada etapa. E eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar. Isso aqui foi um cronograma feito há um tempo atrás de uma determinada propriedade que eu dei consultoria, aonde aqui, olha, eu tenho as atividades que eu vou fazer com as respectivas datas. E eu gosto de planejar, eu gosto de imprimir e gosto de deixar num lugar, no galpão. Ou se mesmo não tem um lugar, eu gosto de imprimir isso, deixar nem que seja numa parede, que seja, levantar uma parede para ficar com gestão à vista, tá? Aqui estão ações num cronograma de plantio de safra. Então, quando o gestor da lavoura ou quando o produtor rural ele vai de manhã cedo para a fazenda dele, ele de manhã cedo ele reúne o pessoal, dá as ordens e bora para a vida dele. Que ele vai assistir Netflix. Mas ele vai com a consciência tranquila de que está sendo feito aquilo que ele pediu. O produtor rural ele não precisa dirigir trator, ele não precisa estar na operação. Mas é imprescindível ele estar na estratégia. Na estratégia ele tem que estar. É preferível que ele fique sentadinho, mas que ele saiba exatamente controlar a estratégia de plantio que está sendo feito na fazenda dele. Aqui eu recortei, né, a minha imagem para ver se fica um pouco mais, um pouco melhor em termos de visualização, mas não vai ficar, tá? Mas isso é para ver que é um cronograma estruturado com atividades do campo, da agricultura e com suas respectivas datas. Então o produtor rural ele vai levantar todo dia, e você, consultor de gestão rural, você que deseja ser consultor de gestão rural, você vai levantar todo dia sabendo exatamente o que precisa ser feito em relação àquela safra. E dia a dia, vai sendo construído os resultados. Porque todo cronograma e todo projeto ele tem um objetivo. E o objetivo de uma safra é produzir mais com menos, né? É ter maior produtividade com menos custos. E para isso, a eficiência na operação ela é de suma importância. Aí eu tenho isso aqui é bacana, é o famoso plano de ação 5W2H, que é onde eu vou saber exatamente, né, o que eu vou fazer, com quem serão as pessoas chaves envolvidas, né, quando, né, é o que, quando, quem e quais os resultados esperados. Então, são perguntas que o produtor rural e que seu consultor precisa fazer, tá? São perguntas que precisam serem feitas e perguntas que precisam ser respondidas. Quando eu começo a fazer perguntas, eu começo a analisar de fato o meu negócio. E isso é de suma importância. Isso falta um pouco nas propriedades rurais que eu percebo aqui no nosso país. Porque isso falta um pouco para nós mesmos, isso é o planejamento. E o interessante é que quando eu planejo a atividade que vai ser feita no campo, eu planejo num detalhe tal, isso normalmente deveria ser feito inclusive com os agrônomos, porque eu planejando a atividade, eu estou planejando os insumos juntos. Esse planejamento, inclusive, ele tem que ser feito antes da safra. O produtor rural tem que sentar com o agrônomo. Então, se o agrônomo não sabe fazer isso, um planejamento de atividade, aonde é que vai usar determinados produtos em quais atividades, eu sinto muito te dizer, mas não é um agrônomo que vai durar, né? Que é o agrônomo que não sabe fazer um planejamento junto com o seu produtor rural, seja de insumos e atividades, ele não vai se garantir nessa fazenda por muito tempo. É necessário que ele tenha esse conhecimento. E o interessante é que quando ele vai ligando com os insumos, esse planejamento de atividade, ele vai interligando com o planejamento orçamentário da propriedade rural. Então entenda que aqui é o campo interligado com o financeiro, porque uma coisa não anda sem a outra. Quando eu falo de fazer um planejamento orçamentário operacional, no caixa do caixa da minha fazenda, quando eu falo do caixa, quando eu falo operacional, eu tô falando de caixa também, né? Então, aquilo que eu faço no campo vai se traduzir no meu financeiro. Então, preciso entender quais as atividades que eu tenho, né? E o que eu vou utilizar, quais os insumos que eu vou utilizar para eu começar a ter o meu orçado, né? E uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, que tudo isso eu tô falando são ferramentas, né? Quando eu falo da ferramenta 5W2H,
Eu tô falando de uma ferramenta de gestão. Quando eu vou aqui, por exemplo, nesse cronograma aqui, isso aqui chama Gantt, é o gráfico de Gantt. É o gráfico com atividade ao longo do tempo. É outra ferramenta de gestão. Ah, e tem produtor rural que de repente pode ser que ele queira usar software de gestão. Tem muitos softwares de gestão que são softwares. Não é porque o negócio é rural e que muitos produtores denominam que eles têm sítio, que eles não vão fazer a gestão do seu negócio rural. Se é sítio, se é fazenda, se é propriedade rural, não importa. Tudo isso é um negócio rural que precisa ser estruturado. E olha só, eu posso utilizar essas ferramentas de gestão, assim como eu posso utilizar um software de gestão. Eu sou parceira do Aegro, né? Não ganho nada, não, mas o Aegro, ele facilita o meu trabalho, muito, porque é a ferramenta que eu gosto de usar com os produtores rurais. Eu já implantei a Aegro dentro de propriedade de 60 hectares a 5.000 hectares. E o Aegro, ele vem melhorando cada vez mais para estar cada vez mais atendendo propriedades maiores no quesito de impostos, essa questão fiscal e tudo mais. E olha só que uma coisa interessante. Isso aqui é um painel de controle, um dashboard do Aegro. E ali tá muito pequenininho, mas ali é atividade, tá? É a aba que eu clico para fazer o planejamento das atividades, né? Então, quando eu atendo meus clientes de consultoria de gestão rural, as fazendas, eu clico ali, tá? E vou desenhando junto com o agrônomo, estruturando junto com o agrônomo atividades bem antes delas acontecerem, ok? E depois, olha só que interessante, à medida que eu vou, o sistema ele me dá isso automático. À medida que eu vou estruturando a minha atividade, eu vou tendo o meu orçado, eu já vou fazendo o meu planejamento, tanto de atividades quanto planejamento orçamentário. E isso é de suma importância para uma administração, para uma gestão da fazenda. Administrar um negócio é simular o que pode acontecer com esse negócio. Só que quando eu só executo, eu não tenho referência. Então, eu não sei se eu tô indo bem, porque eu tô só executando. Se eu não tenho histórico, por exemplo, de produtividade em talhão, como é que eu vou saber que a minha colheita foi boa? Ah, eu colhi 60 sacas de soja, por exemplo, por hectare. Tá, e aí? Isso foi bom para você? Porque, no fundo, você tem que comparar o seu negócio rural com o seu negócio rural. O seu negócio rural de ontem com o do presente com o do futuro. Né? Não adianta você ficar comparando a sua fazenda com o vizinho. Cada produtor rural tem uma história, cada fazenda tem uma particularidade, cada fazenda tem uma demanda, é um tipo de cultura, é um tipo de valores, é um tipo de funcionário. Então, eu não posso simplesmente comparar um produtor rural com o outro. Eu tenho que comparar um produtor rural com ele mesmo. Eu tenho que comparar a maturidade de gestão desse produtor rural. Aquela maturidade que ele tinha no começo, por exemplo, da minha consultoria, com aquela que eu vou deixar quando eu falar tchau. Né? Nosso contrato venceu, eu acho que não precisa dar continuidade no trabalho, ou de repente pode ser que dê continuidade ao trabalho, e cada fazenda também tem a sua particularidade. Tem fazendas que eu entro e fico 2 meses, tem fazenda que eu fico 2 anos. Então, isso depende da demanda, depende da particularidade e depende de vários fatores. Mas, enfim, a fazenda, ela tem que ser melhor cada vez mais contra ela mesma. E para isso eu preciso ter uma referência. E para isso eu utilizo um planejamento estratégico. Tá? Porque o planejamento estratégico, ele é um norte, ele é um guia. E que quando eu executar, eu preciso voltar nele e preciso entender o que foi o meu ganho de maturidade na gestão, o que eu melhorei. Porque senão eu fico sem referência. Administrar, pessoal, no fundo é isso. Eu preciso simular o que vai acontecer comigo. Eu preciso simular o que vai acontecer com o meu negócio. Eu tenho a minha safra, eu tenho as minhas atividades ali, elas vão ser executadas, toda manhã eu passo... Né? Toda manhã eu passo para o funcionário de uma fazenda, né, o que é que ele vai fazer e ok. Olha só, é tão interessante, pessoal, quando eu utilizo essa estratégia do plano de ação, quando eu utilizo essa estratégia do planejamento, eu nem preciso de tanto, eu nem preciso do conhecimento do agrônomo. Eu sou uma consultora de gestão rural que eu não preciso saber o que o agrônomo está fazendo, mas eu vou saber se ele é bom ou não, porque eu vou medir. Porque ele vai ter que me dar um planejamento.
E depois nós vamos ter que entender a execução. Ah, isso não vai depender dele. Claro que não, vai depender de uma série de fatores. Eu tenho maquinários, que influenciam muito na operação de uma atividade rural. Por exemplo, para eu aumentar a minha produtividade, não necessariamente só eu trabalho do agrônomo, né? É o trabalho do agrônomo, entendendo a terra ali, é aquela terra ali que está produtiva, é fazer uma boa calagem, é pegar do solo, é todas essas coisas, mas também a execução. Quando eu caio para execução, eu caio para funcionários. Quando eu caio para funcionários, eu caio para time. Quando eu caio para time, eu caio para liderança. Liderança em fazenda. Já pensou o que é isso? Coisa mais difícil que existe. Quando eu caio para liderança, eu caio para tudo que está sendo feito. E aí está o ciclo. Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto da obra que vai dar o resultado para mim. Que vai dar aquele resultado que eu preciso. Ah, Margarete, eu já escutei de muito produtor rural, mas eu não consigo planejar, porque quando eu fazer o planejamento, na execução eu vou sentir que eu sou incompetente. Eu já escutei isso, pessoal. Escutei isso, acho que essa semana ou semana passada. Olha isso, quando eu falo muito e bato muito na tecla do ambiente de aprendizagem em fazendas. Precisamos profissionalizar mais os negócios rurais, ter um ambiente mais profissional, e o ambiente mais profissional, ele passa numa maturidade de gestão por um ambiente de aprendizagem, ou seja, deu merda, aconteceu alguma coisa errada, o irmão não pode apontar o dedo, não pode, porque o tanto de merda que já deu para trás e ninguém mediu, porque ninguém nem sabia como fazer. Pessoal, nós não somos perfeitos. Fazendas, negócios são compostos por pessoas. O perfeito passou longe de nós, mas nós temos o dever e a obrigação de melhorar sempre, tanto como pessoa quanto os nossos negócios. Porque se eu melhoro como pessoa, eu melhoro o meu negócio. E pessoal, muitas vezes é de fracasso em fracasso mesmo. É de fracasso em fracasso que nós vamos melhorando. Quando eu tenho um plano bem executado, eu ganho em tempo e ganho em dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, é sim de fracasso em fracasso que a fazenda tem que ir e tem que ganhar cada vez mais uma maturidade em gestão, tá? Porque, assim, como negócios rurais são muito baixos, são mesmo, em maturidade de gestores e maturidade de gestão como um todo, quando você entra, o ambiente é muito ruim, né? Ainda mais que a gente sabe, né, que as pessoas que estão ali, elas não ganham muito bem, trabalham muito, eu falo os trabalhadores rurais, né? Trabalham muito, muito mesmo. Eu falo em questão de custo, né? Você pega um custo de uma safra, salário de funcionários não vai dar nem 10% muitas vezes. Em comparação, não é que ganha pouco, mas ganha muito pouco em relação ao custo total que é. Porque a gente está falando de insumos muito caros, né? Então, assim, a gente trabalha muitas vezes com pessoal que é difícil motivar. Sem falar que muitas vezes é um pessoal que trabalha há 20 anos, que mora no seu trabalho. Então, tem todas essas particularidades que vão diretamente na execução. Então, eu acho assim, o playbook, como que eu faço um playbook operacional no agronegócio? Primeiro, né, qual que é a atividade-chave? Né, qual que é o resultado que eu quero alcançar? Qual que é a minha operação-chave? Qual que é a chave da minha produção? É agricultura? Ok. Eu vou por partes. Eu vou fazer igual o Jack Estripador. Ou fatiar o boi, né? Vou fazer uma carne moída aqui. Eu vou por partes. Tá, uma agricultura. Quais fases que eu tenho? Né, eu tenho fases de pré-plantio, eu tenho fases de plantio, eu tenho fases de manejo, colheita e pós-colheita. Tá, fases de pré-plantio. O que eu tenho no meu pré-plantio? Eu tenho compra de insumos, eu tenho análise de solo, eu tenho, de repente, que fazer calagem, eu tenho que colocar calcário, jogar enxofre, jogar esse tanto de coisa que os agrônomos sabem. Para melhorar a acidez do solo, né? Para fazer o que a terra ela seja cada vez mais fertilizada e produtiva. Ok. Tá, e aí, quais são, o que compõe, quais tarefas que compõem essas atividades? Ah, essa e essa aqui, ok. Quais insumos? Esse e esse aqui. Quais as quantidades de insumo? Esse e esse aqui. Quanto que vai me custar isso?
Ok. Então, percebam que no meu playbook operacional, eu já estou alimentando o meu planejamento orçamentário operacional também. Porque quando eu vou para quanto custa e utilizo lá o 5W2H, eu já estou fazendo isso. Eu vou saber exatamente quanto que vai me custar, por exemplo, uma operação de pré-plantio. Pessoal, se eu quiser, aí eu, né, é muito, né? É muito. Mas se eu quiser fazer até o custo da minha atividade, quanto que eu gasto para comprar um produto, eu consigo fazer. Isso é metodologia ABC. Já dei aula de gestão de custo, pouquíssimo utilizado aqui no Brasil. Mas eu nem vou chegar nesse detalhe, porque imagina, produtor rural não tem o básico, eu nem vou pro caviar. Então, assim, dá pra saber tanta coisa, dá pra ter tanta inteligência de negócio, dá pra ter tanta gestão de informação, que eu, por vezes, me fico ansiosa de vontade de ajudar essas pessoas, que trabalham tanto, mas que ligam no automático e que muitas vezes não tem estratégia. Entendam? Entendam? E assim, e tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem, só que tem que ser melhor a cada dia. O para trás já foi. Os erros já foram cometidos. E eu vou continuar sempre a cometê-los até o dia que eu morrer. Assim como todos nós. Assim como todos nós. E propriedades precisam evoluir nessa maturidade. Maturidade de gestão. Entender, aprender e ser melhor do que foi ontem. A propriedade ABC hoje, em 2022, ela é melhor do que ela foi em 2021. E 2023 ela vai ser melhor ainda, porque ela vai ter mais eficiência em operação, porque a equipe vai estar mais alinhada, porque o produtor rural ele não vai estar correndo de caminhonete nas BRs aí, pronto para morrer, ele vai saber exatamente o que ele está fazendo no campo, ele vai dar as ordens e ele vai para casa dele feliz da vida, tranquilinho, para fazer um esporte, para deitar ou simplesmente dormir. Mas aí, porque pessoal, trabalhar não é quantidade de tempo. Trabalhar é ser efetivo, é ser eficiente. Não adianta, nós temos uma cultura de muito trabalho. O brasileiro ele é muito trabalhador. O produtor rural ele é muito trabalhador. Né? Ainda mais que esse negócio o agro não para. O campo não para, mas o produtor rural ele pode parar. Parar para ser estratégico. Parar para pensar no negócio dele. Isso é inteligência de negócio. Fazer gestão correta das informações, registrar, analisar, ter indicadores. Por isso, o playbook operacional, ele é de suma importância, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá friozinho, né? Eu vou tomar um caldo agora. E quase 9 horas da noite, eu tô aqui toda quarta-feira, às 8h30. Quero ver se eu passo minha live para 8 horas. Acho que vai ter mais pessoas conectadas. Eu vou fazer um teste para semana que vem, tá? Então, continue me seguindo aqui. Assistam as lives. Chamam pro produtor rural, para aquele que precisa escutar ou para quem deseja ser consultor de gestão rural. O meu perfil ele tá muito bom para quem deseja ser consultor de gestão rural ou pro próprio produtor. Eu falo com essas pessoas ou pro agrônomo. Então, tem muita informação e eu conto com vocês para me ajudarem aqui a divulgar, tá bom? Muitíssimo obrigada. A gente se vê semana que vem, possivelmente às 8 horas. Tem dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tem pergunta? Me manda no direct, às vezes eu coloco caixinha de pergunta, ok? Gratidão, obrigada a todos que ficarem até agora aqui. Valeu!